era quase o Rudolf Bultmann da época, né, que desmitologizou a Bíblia. Ou seja, não tem nada de novo debaixo do sol, gente. Você está vendo? O liberalismo teológico vai beber na escola de Alexandria, a ideia dos múltiplos sentidos do texto atual, né, do relativismo na leitura, vai beber da escola de Alexandria. Né? Então, isso é antigo. Isso é antigo. Tá certo? Então, saber isso é importante. Quantos gostaram de saber sobre isso? Né? Uma dica, não é a nossa escola, amém? Amém, graças a Deus. Agora vem o outro ponto. Escola de Antioquia. Antioquia, ela foi um grande centro do cristianismo também. Alexandria foi um centro do cristianismo, patriarcado cristão, Jerusalém, Alexandria, Antioquia, Constantinopla e Roma. São os patriarcados do cristianismo antigo, tá bom? E nesses patriarcados havia grandes escolas e uma igreja muito grande estabelecida, vamos dizer assim. E grandes teólogos, pensadores e líderes da igreja, os chamados pais da igreja. Então, Alexandria teve algumas coisas boas para a teologia cristã, mas a sua escola de interpretação foi horrível, né? Que é a chamada Escola de Alexandria, porque abriu uma brecha para o subjetivismo, para o relativismo e para a negação do texto, historicidade do texto. Então, essa escola de interpretação, com seu método chamado alegorese, ela prejudicou grandemente a leitura e interpretação bíblica, correto? Aí agora, veja o contraste entre essa outra escola. Essa outra escola, ela se chama Escola de Antioquia. E a Escola de Antioquia, ela parte de uma premissa diferente. Ela está próxima do contexto dos acontecimentos bíblicos. Então, como eles estão próximos do contexto dos acontecimentos bíblicos, não caiu para eles essa lorota de que os milagres não aconteceram, a história não aconteceu, porque muitos deles tinham as testemunhas oculares ou relato delas ininterrupto, que chegou até aqueles dias na antiguidade. Então eles acreditavam no sentido histórico-gramatical do texto, ou seja, que aqueles fatos aconteceram e que o texto é o que ele quer dizer. Deu para entender? É uma linha de interpretação oposta. Ela vai ser a base da nossa contemporânea. Mas é interessante que essa linha de interpretação, ela existiu. Ela teve um antecedente judaico. Qual é o nome judeu que está ali atrás? Oi? Gamaliel? Hilel. Hilel, ele é o avô de Gamaliel, que por sua vez foi o mestre do apóstolo Paulo. Ou seja, era uma escola que orientou os rabinos, fariseus. Mas os fariseus não foram condenados por Jesus por sua hermenêutica bíblica. Eles foram condenados por Jesus por sua hipocrisia. Mateus 23, 1 e 2, ele diz: fazei, pois, e guardai tudo que eles vos disserem, porém não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. O problema deles não era a leitura e interpretação do texto. O problema deles é que eles não acreditavam no texto, né? E que eles, por sua vez, eram hipócritas, negavam na prática o texto. Por exemplo, quando Jesus veio e ele era o Messias, e eles sabiam que ele era o Messias, muitos deles disseram: é o herdeiro, vamos matá-lo. Né? Então, veja, mas eles interpretaram que ele era o herdeiro. Então, eles tinham uma boa interpretação. Mas alguns desses líderes eram piedosos, de verdade. Gamaliel foi um deles, Hilel foi um deles. E Hilel, por exemplo, ele ensinava que devia se buscar o que nós chamamos hoje de sentido original do texto. Só que na época dele, ele usa uma outra palavra, teoria, com TH. Teoria. O que é a teoria? Que não tem nada a ver com a teoria e prática grega, tá? Teoria aqui, nessa escola de interpretação, é a mente do autor bíblico. A mente do autor bíblico, tá? Então é mais ou menos assim.
o objetivo do intérprete é descobrir o que estava na mente de Moisés quando ele escreveu o Êxodo. O objetivo do intérprete é descobrir o que estava na mente de Lucas quando Lucas escreveu o texto. O objetivo do intérprete é descobrir o que estava na mente do autor quando ele escreveu o texto. Isso é o sentido original. Né? Então veja, essa escola ela está propondo que os acontecimentos bíblicos são históricos, milagres aconteceram e que nós precisamos ler o texto tal como ele foi escrito, no seu sentido original, que eles chamavam de teoria. É bacana ou não? Essa escola gerou os melhores pregadores da igreja na antiguidade, inclusive João Crisóstomo. João Crisóstomo, o Boca de Ouro, como ele era chamado, né? Ele foi o maior pregador da patrística e era o maior pregador da antiguidade. Ele era dessa escola, né, de interpretação bíblica chamada Antioquia. Então, existem duas escolas rivais. Quais são? Alexandria e Antioquia. A de Alexandria, ela imitou o método da filosofia grega, né, de ler o texto tirando o sentido moral, fazendo uma alegorese do texto.